Oi pessoal, eu sou a Bárbara Xavier e vou estar falando um pouquinho sobre o capítulo 8, que é Como Conduzir as Melhorias na Organização, do livro O Verdadeiro Poder, do autor Falcone. Então, esse capítulo é dividido em algumas seções, e a primeira dela é a mudança é o normal. Ele começa falando que nós, seres humanos, somos avessos às mudanças, né? E que sempre que a gente sai da nossa rotina, a gente acaba não descansando e ficando estressado. E aí ele fala que a organização não é diferente disso, que ela vive também num mundo de constantes mudanças e as pessoas que estão inseridas nela devem estar preparadas para isso. Aí ele vai falar que a organização é um sistema que deve se adaptar continuamente aos outros sistemas que também mudam em torno de si. Por que muda? Porque o governo emite novas leis, novos regulamentos, novas tecnologias surgem, novos materiais também aparecem, a matéria-prima muda de preço, o capital fica mais ou menos disponível, o mercado se torna mais exigente, entre outras coisas. E a organização que não se movimenta, se ela fica parada, ela acaba morrendo. E aí ele fala que existem duas formas de movimento de melhoria dentro da organização. E que ela deve ser vista de duas formas, né? Que é adaptativa, que é quando apenas reage às mudanças em sua volta, ou agressiva, que é quando ela mesma provoca essas mudanças e se antecipa. Essa próxima sessão, ela vai falar sobre os mecanismos de melhorias. Aí ele fala que as melhorias são conduzidas pela execução de bons planos de ação. E esses bons planos de ações, eles são bem feitos quando ele decorre de uma análise. Que uma análise, por mais simples que ela seja, assim, mas que geralmente as organizações elas sentem dificuldade em fazer boas análises. E ele não consegue entender o porquê disso. Aí ele fala que será que é porque não sabemos conduzir uma análise? Será que é porque achamos que um plano de ação é o que está na nossa própria cabeça? Será que porque somos arrogantes e achamos que não precisamos de analisar as informações porque sabemos de tudo? Ele coloca isso no ar. E aí ele fala que se você quiser garantir que sua equipe faça planos de ação melhores, treine sua equipe em análise e depois cobre em toda reunião uma apresentação da análise efetuada para cada plano. E aí ele fala que isso vai tornar as reuniões mais demoradas, mas ela vai causar essas apresentações, né, que vão gerar discussões e que irá forçar a melhoria da equipe e também grandes aprendizados. Aí ele fala que existem dois mecanismos e que existem dois mecanismos de melhorias nas empresas, né, que são as melhores práticas, que é o mecanismo chamado de melhores práticas, é o exercício de repetir nos vários departamentos uma melhor prática existente na organização ou copiada de uma outra. Aí ele fala que por mais que pareça simples esse mecanismo, não é fácil assim de colocar em prática, porque principalmente quando a empresa é muito grande. Ele será mais facilitado em uma organização que tem sistema padronizado e disciplina operacional, ou então um bom gerenciamento na rotina do trabalho. E o outro é o projetos especiais, que é um exercício de atacar os problemas difíceis das organizações utilizando todos os recursos da análise de sistemas. Essa prática deve ser conduzida preferencialmente por pessoas preparadas e que sejam capazes de utilizar os recursos existentes e o modelo apropriado a cada caso. Ele fala que esses projetos devem ser conduzidos pelas melhores equipes, né? Porque geralmente eles são projetos difíceis e que exigem uma perícia em análise. E sempre trata de desafiar os melhores certos processos que já estão no mundo, né? Para melhorar esses processos.
Aí, sobre esses mecanismos. Uma empresa deve iniciar seus esforços de melhorias sempre pela adoção das melhores práticas, porém entendendo que foi uma ótima prática ontem, não pode ser em um outro contexto. Porque copiar uma prática tem o mesmo valor que inventar algo. Porque, na verdade, o que interessa é o resultado que decorre de todo esse esforço. E depois de um certo tempo, tem que ter na mente que os dois mecanismos devem ser conduzidos simultaneamente em todas as empresas. Aí ele fala que uma observação importante é que para adotar as melhores práticas de outras empresas parece ser fácil, é mais fácil nas operações, no nível de operações. Uma operação é simples se houver no mínimo disciplina, e ela, se a melhor prática deve ser adotada sem problemas. Mas agora, para adotar a melhor prática em nível de processo, já fica mais complicado, porque quando altera as operações, né, acaba exigindo mais, né, e a adoção de melhores práticas em nível da organização, que pode implicar modificações em vários projetos, é quase que impossível para empresas que não estejam totalmente padronizadas e com um nível de disciplina operacional razoável. Então ele fala que, portanto, a adoção de melhores práticas é talvez o melhor e mais simples modelo de melhorias, pois basta copiar. No entanto, para que tenhamos sucesso, é necessário que estejamos gerencialmente preparados. Nessa sessão ele vai falar sobre o ataque aos custos. Essas imagens não estão muito boas, mas mais pra frente eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Ele fala que as empresas têm muito que saber sobre as vendas, mas nem tudo que está em nossas mãos, mas nem tudo está nas nossas mãos, porque a economia varia, o concorrente reage, novos produtos são lançados, a tecnologia muda, entre outros. Mas, por outro lado, o gerenciamento dos custos do capital empregado está em nossas mãos, e a gente tem a obrigação de saber detalhadamente. Porque se a gente tem uma noção, se a gente tem isso nas nossas mãos, a gente tem uma tranquilidade melhor para enfrentar todos os desafios do mercado. Aí ele fala que na maioria das empresas, os custos, eles são contabilizados pelos contadores, e aí não tem uma preocupação gerencial. Então, o primeiro conselho que ele dá é que, se quer combater os custos, tem que organizar os lançamentos deles de tal maneira que você o conheça perfeitamente, a natureza dele, né? E a sua fonte geradora. E aí ele sugere usar o modelo Porter, que no caso é esse modelo da imagem. Aí ele fala que na etapa A, essa figura mostra o modelo de Porter, né? Indicando as várias atividades primárias e de apoio de uma organização. Já na etapa B, fica indicado que as atividades de apoio são estáticas, ou seja, elas não variam em função de quantidade produzida. E nessa etapa fica também indicado que as atividades primárias são dinâmicas, ou seja, elas variam em função de quantidade produzida. E na etapa C, ele propõe denominar custos de overhead, aqueles custos que são relativos às atividades de apoio, que não se alteram em função da quantidade produzida. E os de custos operacionais, os custos relativos à cadeia de produção, que são as atividades primárias. As atividades primárias são aquelas que variam em função de quantidade produzida. E no caso de custos operacionais, a parte fixa, por exemplo, é energia, iluminação da área de produção, operadores de equipamentos e outros. E a parte variável vai ser a matéria-prima, a embalagem, parte da mão de obra direta e outros, né? Mas ele fala que vale observar que, muito embora os custos de overhead e os custos operacionais fixos sejam ambos fixos, as suas naturezas são diferentes. E, portanto as ações feitas para combater devem ser diferentes também. Então, tem que ser conhecido separadamente para saber qual a ação mais efetiva a ser tomada.
E aí, um pouquinho sobre os custos, né? Os custos operacionais são os custos incorridos nas atividades primárias, como eu já havia dito, nas quais o valor agregado é agregado desde as matérias-primas até o produto final entregue ao cliente. E os custos de overhead são todos os outros custos referentes às atividades de apoio. Ele fala que os custos eles devem ser desdobrados de maneira que possam sempre conhecer a sua natureza e, portanto, a lógica de controle exercido. Quando a natureza do custo é conhecida, você pode estabelecer regras gerais de controle que facilitam a vida de todos os níveis da organização. Aí ele cita essas regras gerais para os custos operacionais, que são medidos em valores específicos, reais unidade de produto. Quando a produção aumenta, eles aumentam em valor absoluto, mas poderão cair em valores específicos. São afetados principalmente por 3 alavancas: preço da matéria-prima, consumos específicos e ritmo de produção. Para gerenciar os preços compras, tem que estabelecer controle específico, fixando os valores específicos de consumo. E para gerenciar os esforços de aumento de produtividade, tem que fixar o preço médio. E agora as regras para custo de overhead. São medidos em valores absolutos, né, em real e unidade de tempo. Devem cair sempre. Para subirem, devem haver projeto específico comprovando retorno financeiro para ser aprovado em alta instância. Ele fala que é importante comentar a influência do projeto do produto, tanto nos custos operacionais como nos custos de overhead. E quando fala de produto, são todos os produtos finais e intermediários, né? E aí, cada processo na organização tem os seus produtos. E os produtos vão variar, eles são de várias características que afetam as preferências do cliente interno ou externo. E existe uma técnica chamada análise do valor, que analisa o valor atribuído a cada característica de maneira que se possa definir a sua relação custo-benefício. E isso deve ser feito tanto para os produtos finais da organização, como os produtos intermediários, inclusive no caso dos administrativos. E aí ele fala que com isso você vai poder concluir que muitos desses produtos não são necessários e que provavelmente os seus processos também não. Depois que essa análise de valor tenha sido feita, aí tem que voltar no processo e reprojetá-lo. E aí você vai eliminar ou juntar algumas etapas. E isso tem que ser feito constantemente, pois tudo muda, né? Novas tecnologias surgem, novos preços, novos câmbios, novo material, como eu já falei anteriormente. Agora, nessa seção, o ataque ao capital empregado. O capital de giro é parte importante do capital empregado, e a capacidade gerencial da empresa afeta diretamente o seu valor. Uma das alavancas principais do capital de giro é o nível de estoque. Ele fala que uma das alavancas, né, principais do capital de giro é o estoque, como eu já havia falado agora mesmo, porque o nível de estoque será quanto maior ele for, pior é o gerenciamento funcional da organização. Porque ele fala que os estoques ocorrem por imperfeições na previsão de vendas, na programação de produção, no desempenho da logística, na quebra de equipamento, no suprimento de matérias-primas e outros. E ele fala que nem sempre o ideal é a campanha de redução de estoque, porque nem sempre elas vão dar resultado. Porque a empresa não tem sistema gerencial que permita isso, né? E aí, outra alavanca que afeta também o capital são os prazos de pagamento e o prazo de recebimento. Porque ele fala que o dinheiro que se aplica financiando o cliente geralmente decorre da ânsia de vender e acaba dando concessão de prazo grande, desconto, algumas ofertas especiais. E a mesma coisa pode ser dito pelos prazos de pagamento.
Então acaba que você dá um prazo maior e recebe um menor do seu fornecedor. E a conclusão que se tira de tudo isso é que quando o gerenciamento da empresa não é bom, paga-se um preço, entre outros, no capital empregado. E o ataque à receita. Ele fala nessa seção que os recursos financeiros entram na empresa por meio dos vendedores. E é raro encontrar um vendedor que tenha a cabeça de coletor de grana. E alguns problemas em frente das vendas são esses citados abaixo, né? O vendedor gosta de mostrar volume de vendas, o vendedor gosta de positivar. E isso pode provocar um drop size muito pequeno e custos logísticos elevados. O vendedor gosta de dar desconto para vender mais volume. E você conhecer o custo mínimo. Você conhece o custo mínimo do seu vendedor? Quanto tempo ele gasta com cada cliente? Como varia o custo de vendas? A importância da execução. O autor começa falando nesse tópico de uma vez que um consultor ligou para ele, falou que estava 5 meses num cliente e que não tinha aparecido nenhum resultado. E aí ele perguntou, tipo, o que fazer, né? Aí o autor fala que falou pra ele que se existe algum plano de ação e a meta não é batida, das duas, uma. Ou as ações não foram executadas ou o plano está péssimo. Então o autor fala que sugeriu pra ele fazer um levantamento de todas as ações para verificar essa execução. Aí ele fala que teve o telefonema de volta falando que nada tinha sido feito, mas que ele não podia passar isso para chefia, porque senão eles iam ser vistos como inimigos na empresa, né? E aí ele fala que ele respondeu para ele assim: ou você vai ser visto como inimigo, mas vai trazer resultado, ou você vai ser visto como incompetente. E aí mas ele fala que se fosse ele, além de avisava antes da reunião para a chefia. E aí isso foi feito, e aí passou a ser cobrado semanalmente a execução das ações, e logo as metas foram batidas. Aí ele fala sobre esse método PDCA, que ele fala que a letra D desse método é de do, significa executar. Sem execução, nada existe. Aí ele vai falar que nada existe porque somos procrastinadores. E que se não houver uma verificação da execução e uma cobrança, não consegue atingir as metas. E a letra C de check, que significa verificar o alcance da meta e a execução das opções. E as duas têm que ser feitas porque o líder que confia, ele checa. E nesse tópico, o último tópico, ele fala sobre a importância do check. Ele fala que nós, seres humanos, precisamos sentir o que fazemos é importante, e sentimos-nos importante quando somos cobrados pelo resultado do nosso trabalho. E a cobrança de resultado é muito importante, e as lideranças deveriam fazer isso pessoalmente. E aí ele encerra falando que na experiência dele, o que move realmente o PDC é o forte foco do check nos resultados. Então é isso, pessoal. Obrigada.